Hoje eu vou mostrar para vocês que solução nós demos aqui no muro de arrimo, no muro de contenção, bastante complexo de uma sede industrial, tá? Depois eu vou mostrar aqui como é que tá a obra para vocês, como é que tá o andamento, mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Essa região toda aqui, tá? Essa região aqui é feita por um solo que nós chamamos de sabão caboclo. Por que ele tem esse nome? Porque quando tá seco, quando ele não tem umidade nenhuma, ele tem uma excelente resistência, a gente chama de capacidade do solo. Mas quando chove, ele simplesmente desbarranca. Ele não se comporta de maneira homogênea, entendeu? Esse é o solo sabão caboclo. E aqui é uma área que acabou desbarrancando. Então, por questões de segurança, a gente pegou o guindaste rapidinho, já vou falar sobre os guindastes. Esse é um guindaste de 70 toneladas, tá? E a gente colocou pelo menos 7 peças aqui para estancar a erosão que estava acontecendo nesse solo, tá? Como é que nós fizemos aqui? Ou como é que nós vamos fazer para fazer essa contenção? Só para vocês entenderem, no outro lado desse muro aqui existe uma edificação grande vizinha, entendeu? E aqui, ó, deixa eu ver se a gente vai conseguir ver. Olha como é que ele desbarranca. É uma coisa assustadora. Terrível de trabalhar nesse solo aqui, terrível de trabalhar. Em alguns locais ele já mostra até a cabeça das estacas, entendeu? Ó, isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, já é a cabeça de uma estaca. Já é ela exposta, entendeu? Então a gente tem que tomar alguma ação rápida, concreta, tá? Vamos lá, que soluções nós temos? Primeira situação. Várias situações. Eu vou explicar o que nós passamos para tomar essa decisão. Primeiro, deixa eu voltar para mim aqui. A gente poderia pedir permissão para o vizinho para simplesmente derrubar esse muro dele, que em contexto do tamanho da obra aqui não teria um valor muito simbólico. Derrubava esse muro dele, entrava com o nosso corte de terra para dentro da propriedade privada dele, faria a nossa contenção, depois faria o aterro novamente, faria a drenagem, recomporia o asfalto, tem asfalto do outro lado e assim por diante. Só que como é um ambiente comercial, a gente nem chegou a pedir isso para ele, porque, claro, ia prejudicar o comércio dele, né? Então, que outras soluções a gente teria? Nós poderíamos, por exemplo, fazer isso daqui com o sistema de agulhas, tá? Que seria fazer um muro em L, vindo aqui e embaixo. Aí eu viria com tirantes e colocaria tirantes lá para dentro da construção do solo dele. Vem com uma perfuratriz e faz o tirante até lá no fundo, tá? Problema dessa solução, para essa obra aqui, só os trabalhos de atirantamento, tá? R$500 mil. Fora a parte de concreto, a parte de contenção, nós iríamos conter isso daqui com um valor aproximado aí de R$1 milhão para fazer essa contenção. A gente tem aproximadamente 100 metros, de lá até aqui nós temos 100 metros, tá? Que outra solução nós pensamos em fazer? A que realmente nós tomamos, que agora eu vou mostrar para vocês quais são as peças que nós criamos. Nós fizemos pré-fabricados aqui, in loco, né? No local, no canteiro de obras, nós fizemos essas peças estruturais aqui. Existem duas faces. Uma face não impermeabilizada, que vai ficar livre do solo, vai ficar à vista, vai ficar à mostra. E nós fizemos outra face, que aqui já está impermeabilizado, mas antes ela estava assim, ó. Agora ela está impermeabilizada. Aí que acontece? A gente vai peça por peça, tira a terra, ele desbarranca, a gente ajusta o subleito, coloca a peça estrutural.
Aí a gente vai para o próximo trecho, arranca a terra, rente o muro, a terra desbarranca, nós arrumamos o subleito, colocamos a peça e vai encaixando uma na outra, tá? Veja, aqui é um serviço que nós fizemos de maneira emergencial, tá? Porque o solo realmente eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente até colocou umas escoras metálicas lá no topo do muro, acho que não vai conseguir ver, para fazer a retenção dessa estrutura. Mas assim, depois eu mostro até como é que nós vamos fazer essa correção. Mas aqui dá para ter uma ideia de como que vão ficar esses muros depois. Ó, vão ficar assim, ó. Vai ficar um encostado no outro, somente com uma junta, que inclusive é uma junta de dilatação, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu tentar chegar até ali para explicar. Ele tá com esse vão aqui, ó. Dá até para ver a terra lá no fundo. Aí o que nós vamos fazer aqui? A gente vai comprar um elemento chamado tarucel. Tarucel, tá? E daí a gente vai colocar esse filete de tarucel até o fundo, tá? Ele faz um pouco de vedação mecânica e depois nós vamos calafetar tudo isso daqui com uma camada generosa de PU, tá? De poliuretano. E pronto, ele vai ficar impermeável, tá? Aí outra situação que eu preciso comentar com vocês é lá em cima. Se vocês olharem, ele tem já uma estrutura de aço esperando lá em cima. Essa estrutura de aço é porque sempre dá um dentinho entre uma peça estrutural e outra. Aí a gente vai colocar uma caixaria de um lado e do outro e vai concretar essa viguinha. Aí ela vai ficar com o topo do muro inteirinho, retinho, perfeitinho, tá? Para esse lado aqui eu posso simplesmente lixar, se eu quiser, uma arquitetura um pouco mais agressiva, um pouco mais brutalista, né, com material mais in natura, ou eu posso rebocar mesmo, posso pintar e assim por diante. O que mais que a gente pode comentar com vocês? É essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, ó, dos içamentos, tá? Existe um projeto estrutural tanto para essas peças, como vocês devem imaginar, como para as cordoalhas de içamento. Eu não sei se... Deixa eu ver se eu consigo... Só um pouquinho. Não estou conseguindo aproximar, pessoal, mas se vocês olharem ali, ó, é uma cordoalha de içamento. Porque eu não posso pegar num ferro que seja rígido com esse guindaste. Se eu pegar, ele estoura a estrutura. E já aquelas cordoalhas, elas são flexíveis. Elas conseguem se adaptar ao guindaste. Entenderam? Vamos lá, pessoal. A parte mais importante que a gente tem em contenção de muro de arrimos, tá? É a parte da impermeabilização. Pessoal, quando eu coloco a terra seca aqui, simplesmente coloco a terra seca, ela tem um peso, tá? Calculado, mas um peso considerado pequeno, tá? Quando essa terra na chuva, ela enche essa peça estrutural aqui, eu às vezes chego a triplicar o peso do volume de terra sobre o muro. Então todos os muros de arrimo, ou a grande maioria maciça que vocês veem, até não é por questão estrutural, é por questão da falta de drenagem atrás do muro. Por isso que eu comento com vocês, a drenagem talvez seja 80% da responsabilidade de um muro. Qualquer muro de arrimo precisa fazer drenagem. E como nós pensamos na drenagem desse muro? Utilizando um material que é da Mecaferri, tá? Se não me engano, chamado Mecdream, tá? O primeiro que a gente vai usar é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse material aqui, ó, ele tem uma manta bidim de um lado, aí ele tem um material sintético aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. Ó, um material sintético. Deixa eu ver aqui. Um material sintético aqui no meio, tá? Porque isso aqui imita um colchão de brita. Por que eu simplesmente não coloquei a brita? Esse é outro erro que o pessoal comete muito nos muros de arrimo. Porque a brita, quando encosta na manta, isso aqui é uma manta asfáltica, eu já vou falar sobre ela, ela fura essa manta e perde a capacidade de impermeabilização da peça, tá?
Então o que nós fizemos aqui? Esse daqui é o que chama-se FL, Mech Dream FL. Ele tem uma face que é essa marrom clarinha aqui, entendeu? Impermeável, tá? E essa parte aqui permeável. Deixa eu tentar achar um pedacinho aqui. Pera aí. Ah, tá aqui mesmo um pedacinho, desculpa pessoal. Aí o que acontece? Nós vamos colocar na peça estrutural aqui, ó. Nós vamos colocar isso na peça estrutural. Essa parte impermeável, ela vai colada com a manta, tá? Veja, aqui já é impermeável. Se eu coloco essa face impermeável colada, eu estou ajudando ainda mais na impermeabilização da peça. E essa área aqui onde tem o bidim preto que vocês estão vendo, tá? A água penetra. E aqui dentro vai funcionar como se fosse o colchão de brita. A água vai correr aqui por dentro e vai lá para baixo da peça. E eu mantenho a peça sempre sequinha, sempre estanque, tá? Aonde eu vou colocar esse Mech Dream FL? Nessa peça, vou passar uns 50 centímetros para cima para conseguir fazer a concretagem da viga. E vou descer até aqui embaixo. Atenção, não vou vir até a base aqui. Aqui tudo vai terra. Aonde vocês estão vendo manta é porque vai terra. Eu vou parar ele aproximadamente uns 30 centímetros aqui. Por quê? Se eu trouxer a impermeabilização para cá, eu vou conduzir a água para correr na base do muro. E isso pode criar uma sobrepressão de água que ajude no empuxo, no tombamento do muro. Então eu paro lá com o Mech Dream FL impermeável. Correto? Vamos lá. E o que mais eu dou de solução? Aí nós vamos colocar este tubo aqui, ó, que a gente chama de tubo de drenagem mesmo. Se você pedir por tubo de drenagem, todos já vão saber. Esse aqui é um tubo de 16 centímetros. Isso aqui também tem um dimensionamento para vocês saberem qual é o escoamento, a vazão que esse tubo vai receber. Você vê que ele é todo furadinho, ó. Todo furadinho, que é para a água entrar e fazer a condução, tá? Veja, a situação ideal, se o terreno de vocês permitirem, é o quê? É vocês, no começo da drenagem, colocarem mais alto esse tubo e irem descendo. Colocarem aí 2-3% de inclinação, para quando ele sair lá na ponta, a água sair rapidinho de dentro do tubo, tá? O problema que eu tenho aqui é que eu não consigo trabalhar com todas as peças lá para daí colocar o tubo, porque o negócio lá tá desbarrancando. A gente tem problema de erosão grave ali, entendeu? Inclusive para a segurança dos trabalhadores e tudo. Então que solução que nós demos? Nós vamos colocar esse tubo em nível mesmo. Então, olhando as peças aqui, ó, ele vai ficar em nível, vai reto daqui até lá. E daí quando eu encostar uma peça na outra, ela já vem pronta, já vem com o Mech Dream aqui, com o tubo e assim por diante. O que acontece simplesmente não ter a inclinação? Eu vou perder um pouco da capacidade de escoamento, tá? E eu vou começar a trabalhar nesse tubo, ele começa a escoar a água somente quando ele entra em, que a gente chama de seção plena. Ou seja, quando ele enche de água, ele começa a escoar lá para o fundo. Não é a situação ideal, mas é uma situação técnica possível também, tá? O importante é que eu faça a drenagem, é que eu tenha esse tempo para a água escorrer. Aí vamos lá, como é que nós vamos fazer isso daí? Vamos usar esse outro Mech Dream aqui, ó. Esse Mech Dream, os dois lados são de bidim. Esse tecido aqui chama bidim, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tubo aqui, ó. Esse tubo aqui. Vou pegar esse tubo, vou pegar esse daqui, vou enrolar aqui por cima. Vou enrolar por cima, vou amarrar ele com 2-3 arames aqui e já vai o minhocão pronto para lá. Entendeu? Aí o que acontece? Eu só vou içar isso daqui no arame lá para cima para ele ficar na posição certinho.
E eu vou passar um arame por dentro dele também e vou amarrar na peça aqui, para quando a terra cair aqui, ela não vir para cá. Entenderam? Isso aí é tudo planejamento do gerente administrador de obra, entendeu? No caso, eu que sou o responsável técnico. Esse tipo de solução, não existe projeto, não existe nada que possa resolver, é só realmente a experiência empírica que vai trazer, sabe? O que eu precisava comentar com vocês, e isso aí é bastante importante, é um dos principais erros que as pessoas fazem na construção civil. Eles pegam esse tubo furadinho que vocês estão vendo aqui, e daí eles compram só a manta bidim, que é só esse pretinho que vocês estão vendo aqui, que parece um tecidinho transparente. Olha, é transparente, eu tô vendo o céu, tá? E eles fazem o quê? Envolve direto nesse cano aqui. Esse é um dos principais erros, um dos erros mais graves que faz o muro de arrimo cair pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque você só pode colocar o bidim nesse tubo, se você tiver um afastamento. Pode ser por camada de brita, pode ser por manta McDream, pode ser por areia grossa, pode ser por saibro, mas se você colar a manta bidim aqui, a terra vai entupir esses furinhos do mesmo jeito. Eu já tive situações de ser chamado para avaliar muro de arrimo, que eu pergunto pro cara, tu fez a drenagem? Ele fala, fiz a drenagem. Quando você tira esse tubo de dentro, você arranca como se fosse um cocôzão, entendeu? Inteirinho com a terra impregnada nele aqui, ou seja, não havia condição da água que entrava aqui por infiltração do solo de fazer o escoamento para as águas pluviais. Então esse é um dos principais erros. Resumindo, vamos trabalhar com manta impermeável, drenante, impermeável para ajudar na impermeabilização da manta, e vamos trabalhar com a área permeável por fora. Esse tubo só com a permeável colocado embaixo. Beleza, pessoal? O que eu tenho nessa peça aqui? A peça está em concreto virgem, tá? Nós fizemos uma caixaria especial para ela. Ela estava em concreto virgem. Coloquei 3 demãos de primer cruzado e manta Torodin classe A 4 mm, entendeu? Em todo esse arrimo aqui, tá? Toda ela soldada a quente, tá? Essa peça está impermeável, está perfeita. Então é assim que nós vamos fazer a contenção de aproximadamente 700 toneladas de solo sabão caboclo. Beleza, pessoal? Aqui a gente vê um dos guindastes. Esse aqui é o guindaste maior, de 70 toneladas. Mas por incrível que pareça, ele trabalha de maneira mais estática. Até parece um pouco trivial, né? Porque como ele é muito grande, não é um dos maiores, é um médio. Existem guindastes de 200 toneladas, 120 toneladas para esse tipo de obra. Esse é um de 70, tá? Mas ele trabalha de maneira estática. E daqui 2 dias, quando todas essas peças estiverem com McDream, aí vai vir um menor de 35 toneladas que ele consegue trabalhar com o eixo mais próximo do centro de gravidade e consegue movimentar dentro do canteiro de obra. Beleza, pessoal? Aí agora eu pensei em mostrar um pouquinho da obra para vocês, como é que tá ela aqui. Essa aqui, para quem não viu, é uma que apareceu no shortzinho, entendeu? Ela tava recém terminada a hélice contínua na época, e agora a gente já tá nessa fase. Deixa eu mostrar um pouquinho. Vamos lá. Lá é o prédio principal, nós já vamos explorar como é que tá. Coisa mais linda esse prédio principal. Aqui é o galpão de laboratório bruto. Aqui é uma área um pouco mais técnica, onde vão ficar caixas da águas cinzas, assim por diante, tá? Conhecendo um pouquinho do canteiro de obra. Aqui já são as peças estruturais montadas, né? Vocês veem aqui, ó, que todas elas já vêm com os espaçadores, ó, com os espaçadores plásticos, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui a identificação das peças, porque elas estão lá do outro lado, mas todas elas estão identificadas. Olha o volume que dá de McDream. Todas essas embalagens que vocês estão vendo é um McDream que nós abrimos lá para vocês, tá? Aí eu tenho a minha carpintaria naquele setor ali, aproximadamente ali uns 10 a 12 funcionários trabalhando. Vocês não estão vendo todos eles ali porque a carpintaria sai dali, monta as peças e vem para cá, né, pro corpo da edificação que a gente chama.
Aqui eu já vou mostrar o canteiro de ferragens, né? Mas vamos dar uma olhada por dentro dessa obra, como é que tá, pessoal. Olha como é que tá o prédio secundário. Esse prédio secundário são 2.200 metros quadrados. Esse prédio principal aqui, se eu não me engano, são 3.800 metros quadrados, tá? Aqui nós já estamos fazendo o respaldo da laje de cobertura do pavimento térreo, ou se preferir, laje do piso do pavimento térreo. Laje de cobertura do térreo ou de piso do superior. Olha a qualidade das peças estruturais. Isso aqui que vocês estão vendo é o resultado de madeirite plastificado, muito bem passado desformante. Olha a qualidade das peças de concreto. A gente só utiliza aqui concreto de brita zero, que é uma brita menorzinha, mas também uma brita preta, não é uma brita cinza. E isso é uma questão muito importante porque a brita branca, tá? Ela tem menos resistência que o concreto. Aí você faz um teste de compressão triaxial, ele rompe na brita, ele não rompe no concreto, porque a brita não tem a resistência do concreto. Já uma brita preta, ela tem alta composição de quartzo e essa brita aí não rompe nela. Aí vai romper realmente no concreto, que é o elemento que a gente deseja, né? Mostrar para vocês aqui alguns tipos de laje. Esse pano aqui é um pano que ele tem menos pilares descendo, porque o nosso cliente ele precisa de uma área livre maior. Aí nós vamos usar lajes nervuradas. Deixa eu mostrar para vocês como é que é uma carapaça de laje nervurada, pessoal. Isso aqui é uma carapaça de laje nervurada. Aqui nós temos a meia carapaça e a carapaça única, tá? Cada região deve chamar de um jeito, né? Então o que acontece? Aqui vai funcionar assim. Vamos supor, né? Aqui que elas estejam coladinhas uma na outra, tá? A ferragem vai trabalhar aqui. O que muda estruturalmente na obra? Que ao invés de eu ter várias dessas vigas aqui, quer dizer, uma única viga aqui, entendeu? Eu tenho várias vigas. No meio de cada alvéolo desse eu vou ter a função de uma viga. Então ao invés de uma viga grande eu tenho várias vigas. E com laje nervurada, tá? Isso aqui é do pessoal da Atex Brasil, tá? Não tem muita gente que faz isso daqui no Brasil, não. Tem eles, eu acho que tem a SH Formas, entendeu? Mas não tem muita empresa que faz, não. Esse daqui vai para essa área onde tem um vão aberto grande, tá? Vou mostrar para vocês terem uma ideia do subsolo. Esse aqui é o subsolo, ó, pessoal. A manta toda já está sendo feita aqui. Vai ter o mesmo sistema de McDream, tá? Inclusive eu quero ver se ele passou para debaixo do baldrame, tudo isso daqui mesmo, entendeu? Olha lá a recepção. A recepção do prédio vai ser por lá. E aqui tá com o reescoramento aqui para aguentar essa carga, né? Que vai para cima. O prédio continua aqui, certo? Mostrar uma coisa também bem interessante, que foi um transtorno pra gente no começo da construção. Que foi isso aqui, ó. Toda essa área aqui que vai para a rodovia, ela tava desbarrancando, entendeu? E isso daqui que vocês estão vendo, esse mato alto que queimou com o frio de Curitiba, é tudo hidrossemeadura. A gente veio com um caminhão-pipa, jogou sementes, tá? De grama aqui e estancou todo esse talude aqui, um taludo gigantesco. Eu teria que mostrar da rodovia para vocês, tá? É tudo com hidrossemeadura. Olha o prédio de longe. Aqui, pessoal, vai ser uma área delicada do prédio, porque nós vamos ter um pé direito praticamente triplo. Vão ter 10 metros de vão livre e vão ter, numa laje gigantesca lá, apenas 4 pilares metálicos que sustentam a construção inteira. Olha, dá uma olhadinha no subsolo, pessoal. Escoramentos metálicos, caixaria em madeirite plastificado. Aqui nós já estamos começando a fazer a conformação da rua. Aqui vai descer a rua. Aqui vai ser a recepção. E daí nós vamos criar uma rua que vai conectar o subsolo lá embaixo. Bacana, né, pessoal? Ó,
Aqui são aquelas... Isso é interessante mostrar, porque são as mesmas peças lá de cima, as mesmas peças, só que aqui, como nós não temos vizinho, nós pudemos fazer no local. Olha que maravilha, todas elas já no local, entendeu? Vamos entrar no subsolo para mostrar um pouco mais para vocês. Aqui nós vamos fazer uma galeria de água pluvial enorme aqui, pessoal. Vocês vão acompanhar tudo isso daí, tá? Aqui a entrada do subsolo. O projeto arquitetônico é meu. Então o que eu fiz aqui? Eu usei essas peças redondas aqui, que são os pilares que vão sustentar todo o subsolo. Eles vão dar uma característica arquitetônica extremamente elegante para esse prédio. E depois eu vou pintar todos eles de preto, ou melhor, chumbo, cinza escuro, porque ele interage muito melhor com a paisagem urbana, tá? E eu vou fazer como se essa construção gigantesca que vocês estão vendo, ela estivesse flutuando. A gente chama isso de soltura. Ou seja, eu vou dar leveza para a construção com essas peças arquitetônicas que eu criei, tá? Pessoal, esses pilares aqui, ó, são redondos. Essa caixaria que vocês estão vendo aqui é da Tubominas. Aqui tá só Tubominas. Ah, tá aqui, ó, Tubominas, tá? Tem o telefone deles aqui para quem quiser, tá? Isso daqui é papelão. É papelão. A gente coloca eles no prumo perfeito com agulha, concreta dentro. A gente faz a concretagem com agulha longa, tá? A agulha do concreto tem que vibrar até o fundo da forma. Quando a gente desformar esses pilares redondos, vocês vão ficar encantados com a beleza desses pilares redondos. Eu fiz por tudo, ó. Fiz por tudo. Depois eu pinto de chumbo e dou a soltura. Coisa linda, né, pessoal? O negócio é emocionante, cara. Construção civil é realmente uma coisa muito edificante. Vamos lá, mostrar para vocês. Aqui a gente está embaixo do pavimento térreo. Vocês vão escutar um pouco de barulho, porque eles estão mexendo na caixaria. Olha a quantidade de escoramento que a gente está fazendo aqui, porque essa laje não foi concretada ainda, tá? E daí lá pro fundo, aonde já deram os 28 dias da cura do concreto, eu sempre deixo mais, eu deixei 40 dias, a gente já reduziu brutalmente. Olha aqui os carpinteiros fazendo por baixo. Olá, tudo bom, senhores? Olha a qualidade das peças estruturais, queridos. Olha a qualidade do escoramento. Ah, então, eu esqueci de falar, isso aqui são lajes pré-protendidas, tá? Elas são vendidas aqui em Curitiba pela Protempar. Deixa eu mostrar o detalhe dessa peça estrutural aqui, que eu realmente estou apaixonado por ela. Olha a qualidade das peças estruturais de concreto. O negócio é incrível, né? Assim, é uma coisa absurda. Então nós realmente chegamos num nível de qualidade que nos dá um pouco de orgulho, sabe? Essa aqui é a laje do pavimento de laboratório, tá? Aqui a gente já olha que o escoramento começou a liberar. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu não sei como é que está a luminosidade, mas eu vou explicar isso para vocês, que é como que desescora qualquer estrutura, tá? Se vocês olharem aqui, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma viga, ó, daqui até lá. E ela está totalmente escorada de 50 e 50 centímetros. Como que eu desescoro isso? Muita gente da construção civil erra isso também. Eles começam desescorando pelas laterais e depois vão tirar a última escora no meio. O problema é o seguinte, essa construção não teria o menor problema disso, ela é extremamente segura. Mas construções um pouco mais caseiras, digamos assim, o pessoal sai desescorando aqui e deixa só a escora metálica no centro. A bicha véia chega a tremer com o tanto de pressão que a estrutura está dando. Aí o cara tira essa escora, a construção colapsa em cima. Qual que é a forma correta de fazer, pessoal? A forma correta é primeiro tu tira do centro e vai tirando ela para as laterais. Aí que acontece? Se a estrutura for colapsar, quando você tira, ela avisa, ela te dá um aviso. Ela espreme as escoras do lado. Eu tiro aquela, ela espreme as do lado. Eu tiro essa, ela espreme a do lado. Eu posso reescorar, eu tenho um tempo de reação que é extremamente importante na construção. Mas aqui não vai acontecer nada, você vê, ó. A escora não está muito rígida, também não está muito rígida, entendeu?
Então assim, essa é a condição realmente ideal de desescoramento, tá? Ah, e para lá não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque tá muito escuro. Mas aqui, ó, eu projetei a cisterna, a caixa de contenção, as águas pluviais de todo aquele terreno que a gente estava andando, vem para cá. E a gente reaproveita isso para corpo de bombeiro e incêndios, pessoal. Corpo de bombeiro e incêndios, né? Todo o kit de projetos da nossa equipe técnica aí. Uma gratidão a todos, né? Realmente é um orgulho pra gente. A gente tem uma equipe técnica muito parruda, mas muito parruda. Beleza, pessoal? Deixa eu mostrar um pouquinho por cima, porque eu quero mostrar para vocês a integração que nós vamos fazer de concreto armado com estrutura metálica. Nós vamos fazer uma integração de concreto armado com estrutura metálica e eu quero mostrar para vocês como que funciona os consoles, né? Os consoles da estrutura metálica. Deixa eu mostrar de longe para vocês. Mostrar de longe para vocês aqui. Olha como é que tá a construção aí, ó. Esse aqui é praticamente o pavimento subsolo. Daqui 4 dias nós vamos concretar toda essa área aqui. Aproximadamente 1.200 metros quadrados de concreto, tá? Olha que legal, vou mostrar para vocês aqui o que o pessoal tá fazendo, como que a gente faz para alocar a tubulação de hidráulica que vai chegando. A gente monta uma estrutura só para ela. Isso é carinho, isso é capricho pelos investimentos do nosso cliente. Olha só que maravilha. Isso aqui é eucalipto, tá? Simplesmente batido no chão. Fez a estrutura, coloca os tubos todos alinhados, todos perfeitos, e o almoxarife tem pleno controle sobre o material elétrico que entra e que sai. Todo esse material até o final do dia está colocado lá. Aqui são os banheiros, tá? A gente aluga o container de banheiro, vale muito mais a pena. E todos esses containers que vocês estão vendo, assim que nós concretar essa laje, nós vamos lá para baixo do subsolo e já começamos a usar. A gente tem aqui um container de funcionários, outro de ferramentas, o outro de cimento e assim por diante. Fala, chefe, você tá bom? Boa tarde. Aqui é o nosso canteiro de armaduras, tá? Essas trelicinhas aqui nós vamos usar para fazer o reforço e o espaçamento das lajes de armaduras negativas e positivas. Ferro cru vem em vergalhões sem dobra pra gente, para ganhar na produtividade, vem sem dobra, tá? Não vem carretel, porque o carretel também ele diminui um pouquinho a precisão da obra, eu não gosto disso. Aqui uma parte do nosso refeitório, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui esses containers aqui, ó. Eles funcionam como canteiro de obra. A gente compra eles aqui, a gente pagou em torno de 12 mil reais cada um, entendeu? E ele funciona como canteiro. Ó, toda aquela terra lá nós vamos colocar de volta na lateral do prédio aqui depois da concretagem, depois da cura do concreto. Tudo aqui nós vamos encher de terra aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Ali, para vocês terem uma ideia, é uma laje maciça. Aqui é uma laje pré-protendida. E nós temos lá uma laje nervurada. São 3 tipos de laje, tá? Aqui, pessoal, aqui, esse aqui é um console da estrutura metálica. Ah, deixa eu contar algo importante para vocês. Aqui, quando a gente trabalha com esses isopores, ó o pezinho de quero-quero, já bati na linha dos homens ali. Ele joga esse monte de pedacinho de isopor para baixo da caixaria. Isso não pode ser concretado junto. O que a gente faz? Pega um soprador desse mesmo que eles usam em jardinagem e sopra toda a estrutura. Depois a gente, quando ele acumula no cantinho, a gente aspira. Depois disso a gente lava toda a caixaria para não ter perda de água. Aí sim a gente faz a concretagem. Mas o que eu queria mostrar é esse cara aqui, ó. Esse daqui é um dos consoles mais importantes dessa construção, por incrível que pareça, tá? Esse console aqui vai ser soldado nele um pilar de aproximadamente, deixa eu ver aqui, algo em torno de 9 metros, 8 metros e meio, 9 metros de altura,
tá? Metálico. Isso tem que estar no nível perfeito durante a concretagem. Como que eu faço isso? Eu concreto todas as vigas e os panos de laje. Eu deixo um caminho, porque são 4, ó, uma aqui, outra lá na ponta, não sei se vocês estão vendo, tá? E eu tenho outra lá naquele canto lá. Mas vamos concentrar aqui. Isso aqui tem que ficar num nível absolutamente perfeito com a face do concreto, para eu só chegar com um pilar metálico gigantesco e fazer a solda em volta. Mas só que quando eu bato o nível nisso daqui e começa a concretagem, as trepidações da própria concretagem façam com que ele tire o nível dele. Aí a pessoa tem que vir e colocar no nível novamente. Ela faz isso em torno de 5 a 6 vezes. Eu tenho uma pessoa só para fazer o nível desses consoles. Porque quando eu soldar esse pilar metálico, ele tem que ficar praticamente no prumo, de pé. Qualquer diferencinha que eu der nessa planicidade aqui, se eu der meio centímetro aqui, ele dá 10 centímetros lá em cima. Entendem? Então esse daqui que é o console metálico que eu queria mostrar para vocês, ó. Entendeu? Como é que ele é? Ele é uma chapa, tá? Esses maiores cinzas aqui, eles são chumbados, aqui são soldados aqui, tá? E eles integram com o concreto armado. Pessoal, é dessa forma que a gente faz a integração do concreto armado com a estrutura metálica. Olha que legal! Acabei de deixar aqui um pedacinho da forma redonda para mostrar para vocês de Turbominas. Olha que legal que a gente achou aqui. Olha só, pessoal, é assim, ó. Aqui ele tem uma camada, como se fosse um plastiquinho, entendeu? Que permite não trocar umidade com o concreto. Depois a gente só passa a serra aqui e tem o concretão, o pilar redondo perfeitinho, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho da arquitetura, aqui dentro da construção eu criei um jardim. A construção vai vir até aqui, aqui eu tenho uma carpintaria, um deck de madeira e assim por diante. E aqui eu vou ter árvores altas dentro da construção. Eu vou fazer um jardim dentro da construção com pé direito de aproximadamente 10 metros. Isso aqui eu vou encher tudo de terra, impermeabilizar e encher de terra. Isso aqui vai ficar uma maravilha. Essa construção é lindíssima. As peças estruturais aqui, ó. Peças estruturais verticais chamam-se pilares. Peças estruturais horizontais chamam-se lajes ou vigas. Se elas têm grande comprimento, laje; se ela tem comprimento curto, vigas. É isso, pessoal. Conhecemos um pouquinho aí do trabalho de Construtor Magenta. Eu agradeço muito a audiência, a vossa paciência. Se puder nos seguir aí, nós vamos comentar detalhes de construção civil, mas eu não podia deixar de começar por essa parte de contenção, porque ela é um dos pontos que mais gera dúvidas entre os construtores e assim por diante. Obrigado a todos, um grande abraço, tchau, tchau. Voltei rapidinho com vocês aqui só para mostrar, ó, a trelicinha, ó, ela faz o espaçamento da armadura positiva com a negativa. E olha aqui o console aqui, pessoal. É assim que vai ficar o console, ó. É assim que ele fica. Ó a solda lá, ó. Ó a solda lá. Aqui ele faz esses ganchos aqui, ó. Esse vai pra lá. Esse gancho ele vai pra lá. Esse gancho vai pra lá. Fica todo um ninho aqui, ó. E aqui eu uso um concreto com gradação de brita bem especial, tá? Que me dá resistência e envolve toda essa ferragem. Olha que coisa linda. Beleza, pessoal?